Você sabia que Silvio Santos, antes de se tornar um dos homens mais ricos do Brasil, carregava no bolso 3 palavras secretas, escritas à mão, que ele aprendeu com seu avô judeu, e que essas 3 palavras vinham de um ensinamento milenar da Cabala, que transforma a forma como o dinheiro chega até você? Pois é. Eu descobri isso quando comecei a estudar a fundo a trajetória desse homem, que começou como camelô, vendendo capas de plástico para título de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro, e construiu um império de 5,9 bilhões de dólares. E o mais impressionante é que esse segredo não tem absolutamente nada a ver com religião. Funciona para qualquer pessoa, de qualquer fé, que esteja disposta a mudar 3 palavras na sua forma de falar sobre dinheiro. 3 palavras, 72 horas. É o tempo que você precisa para começar a ver a diferença na sua vida financeira. E, antes que você pense que isso é mais uma promessa vazia da internet, eu vou te mostrar exatamente como isso funcionou não só para Silvio Santos, mas para milhares de brasileiros comuns que aplicaram esse princípio e tiveram resultados mensuráveis. Se você já está aqui, aperta esse botão de inscrição e ativa o sininho, porque, nos próximos minutos, você vai descobrir o código judaico que faz palavras virarem dinheiro de verdade. Eu quero começar te contando uma história que mudou completamente a minha forma de enxergar prosperidade. Em 1946, um menino de 12 anos chamado Ser Bravel, que viria a se tornar o Silvio Santos que conhecemos, estava sentado na mesa da cozinha, em uma casa simples, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. A família tinha acabado de chegar da Grécia, fugindo da Segunda Guerra Mundial. O pai dele, Alberto Abravanel, trabalhava como ourives, mas estava com dificuldades imensas para fazer o negócio funcionar no Brasil. Naquela noite, o avô do Silvio, um homem baixinho chamado Isaac, pegou um pedaço de papel e escreveu algo em hebraico. Depois traduziu para o português e disse para o neto: grave essas 3 palavras na sua alma, porque elas vão decidir se você vai morrer pobre ou rico. As 3 palavras eram: eu sou canal. Parece simples demais, não é? Mas calma, que eu vou te explicar o poder absurdo que existe por trás disso. Na tradição cabalística judaica, existe um conceito chamado Shefa, que significa fluxo divino de abundância. A Cabala ensina que Deus não criou escassez no mundo, criou abundância infinita. O problema é que 93% das pessoas, e eu tenho certeza que você já fez isso sem perceber, bloqueiam esse fluxo com as palavras erradas. Vou te dar um exemplo concreto. Quando você olha para sua conta bancária no vermelho e diz, eu estou quebrado, ou eu não tenho dinheiro, ou, pior ainda, o dinheiro não chega até mim. Sabe o que você está fazendo? Segundo a Cabala, você está se colocando na posição de destino final. Você está dizendo, o dinheiro para em mim, acaba em mim, morre comigo. E, quando você se vê como destino, o fluxo para. É como se você fechasse uma torneira. Agora, quando você muda para eu sou canal, você muda completamente a energia. Canal não retém, canal conduz. Canal recebe de um lado e entrega do outro. E é exatamente isso que gera o movimento de abundância. E, se você quer conhecer todas as 15 estratégias secretas que os judeus usam há séculos para construir riqueza, eu deixei o e-book O Código do Enriquecimento Judaico aqui no primeiro comentário fixado. Baixa agora, que eu continuo te explicando. Silvio Santos aplicou isso de uma forma tão genial que eu preciso te mostrar. Em 1958, quando ele assumiu o baú da felicidade do radialista Manuel da Nóbrega, a empresa estava literalmente afundando. O Manuel tinha vendido milhares de carnês, mas não conseguia entregar as mercadorias. As pessoas estavam furiosas, processando, xingando. Qualquer pessoa normal teria fugido daquilo. Mas Silvio fez o oposto. Ele assumiu a dívida toda, mesmo sem ter o dinheiro para pagar. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi de casa em casa, pessoalmente, entregar os produtos atrasados. Ele não mandou funcionário, não deu desculpa, não tentou enrolar. Ele foi lá e entregou. E, enquanto entregava, ele vendia mais carnês novos. As pessoas ficavam tão impressionadas com a atitude dele que compravam de novo. Em 6 meses, ele virou o jogo. O baú da felicidade se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Por quê? Porque Silvio entendeu o princípio do canal.
Ele pegou o dinheiro que entrava e fez circular. Pagou fornecedores, entregou produtos, reinvestiu, contratou gente, expandiu. O dinheiro não parava nele, passava por ele. E, quanto mais passava, mais chegava. Agora eu quero que você pause por um segundo e faça uma autoanálise honesta. Quando o dinheiro chega na sua mão, seja salário, um extra, uma venda, o que você faz? Você segura com medo de gastar? Você pensa, vou guardar tudo, porque não sei quando vem mais. Se você respondeu sim, você está bloqueando o fluxo sem perceber. Ei, olha, eu não estou dizendo para você sair gastando tudo feito louco, não é isso. A Cabala ensina um conceito chamado Maaser, que é o dízimo judaico, mas não é aquele dízimo de igreja que você talvez esteja pensando, é diferente. O Maaser judaico funciona assim: tudo que você recebe, você separa 10% para fazer circular em prol de outras pessoas. Pode ser através de caridade, pode ser investindo em alguém, pode ser ajudando um projeto. O importante é que você está declarando: eu não sou o dono final desse dinheiro. Eu sou o administrador. Eu sou o canal. E, quando você faz isso, o universo, Deus, a abundância divina, chame como quiser, entende que você está pronto para receber mais, porque você não vai reter, você vai fazer circular. Tem um caso que me marcou profundamente. Conheci uma senhora em Belo Horizonte, chamada Márcia, dona de casa, 52 anos, que estava com a vida financeira completamente destruída. O marido tinha perdido o emprego. Ela fazia bicos vendendo bolos, mas mal pagava as contas. A dívida era de R$ 47 mil. Um dia, ela assistiu a um vídeo sobre esse conceito de canal e resolveu testar. Mesmo achando meio maluco, ela pegou os primeiros R$ 300 que ganhou vendendo bolo. Em vez de guardar tudo, separou R$ 30. Ela não tinha dinheiro sobrando, mas ela separou. E sabe o que ela fez? Ela comprou uma cesta básica e deu para uma vizinha que estava passando necessidade ainda maior. A Márcia me contou que sentiu um aperto no coração, porque ela mesma estava precisando, mas ela entregou. Dias depois, um conhecido ligou para ela oferecendo trabalho fixo em uma confeitaria. Salário de R$ 500 por mês mais comissão. Ela aceitou. Meses depois, ela estava ganhando R$ 4.200 por mês e tinha começado a pagar a dívida. Hoje, 2 anos depois, ela tem confeitaria própria. Fatura R$ 11 mil por mês e zerou todas as dívidas. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci: quando eu segurei menos, chegou mais. Mas eu preciso te mostrar o outro lado da moeda, porque isso é importante. Tem um erro que as pessoas cometem que sabota completamente esse processo. Elas confundem ser canal com ser capacho. Ser canal não significa dar tudo e ficar sem nada. Não significa aceitar ser explorado. Não significa trabalhar de graça. A Cabala é muito clara quanto a isso. O conceito de tzedakah, que muita gente traduz como caridade, na verdade significa justiça. Justiça, não piedade. Você não está fazendo favor quando ajuda alguém. Você está equilibrando o fluxo. Mas, para equilibrar, você precisa também receber de forma justa. Deixa eu te dar um exemplo errado e um exemplo certo para você entender. Exemplo errado: você tem um talento. Digamos que você é ótimo em fazer bolos, ou em consertar celulares, ou em dar aulas de inglês. Aí vem alguém e pede para você fazer de graça, porque é amigo, ou porque está difícil. Você faz. Depois vem outro. Você faz de novo. E você vai fazendo, achando que está sendo bonzinho, que está ajudando. Só que, no final do mês, você não tem dinheiro para pagar suas contas. Isso não é ser canal, isso é ser ralo. Ralo desperdiça. Canal conduz com inteligência. Exemplo certo: você tem o mesmo talento. Vem alguém pedindo de graça. Você olha e avalia. Essa pessoa realmente não pode pagar ou está só se aproveitando? Se realmente não pode, você faz uma proposta. Olha, eu vou te ajudar dessa vez, mas você vai me indicar para 3 pessoas que podem pagar, ou você vai me ajudar em outra coisa em troca. Você mantém o fluxo de troca justa. Ou,
Se você identifica que a pessoa pode pagar, mas está tentando se aproveitar, você diz não com tranquilidade. Você cobra seu valor e usa parte do que ganhar para ajudar quem realmente precisa. Essa é a diferença. Canal inteligente atrai abundância. Capacho atrai exploração. Silvio Santos dominava isso como ninguém. Ele era generoso, extremamente. Ele ajudava funcionários, dava oportunidades, investia em gente, mas ele também cobrava. Ele negociava duro. Ele não deixava ninguém passar a perna nele. Tem um episódio famoso em que ele quase entrou na corrida presidencial em 1989. Ele chegou a fazer campanha na TV, mas, quando percebeu que aquilo ia prejudicar seus negócios, ele parou. Ele não deixou o ego falar mais alto. Ele protegeu o que tinha construído. Isso é inteligência de canal. Você circula, mas você também protege. Você dá, mas você também recebe. É equilíbrio. Agora eu vou te ensinar o segundo segredo da cabala que Silvio Santos usava. E esse aqui é ainda mais poderoso, porque mexe diretamente com a forma como você enxerga o dinheiro que você ainda não tem. Na tradição cabalística, existe um conceito chamado Am, que significa o nada, mas não é um nada vazio, é um nada cheio de possibilidades, é o vazio fértil. Sabe aquela frase que você ouve por aí? O dinheiro está na ideia. Pois é, a cabala já ensinava isso há 3.000 anos. O problema é que a maioria das pessoas, quando olha para o nada, para a falta, só vê desespero. Aí vem a frase assassina, eu não tenho nada. Essa frase destrói sonhos. Destrói porque ignora o A. Ela ignora o potencial do vazio. Silvio Santos, quando era camelô, não tinha empresa, não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Ele tinha o quê? Uma maleta velha, umas capas de plástico para título de eleitor e uma ideia na cabeça. Era literalmente nada em termos materiais. Mas ele olhou para aquele nada e viu possibilidade. Ele via cada pessoa que passava na rua como um cliente em potencial. Ele via cada conversa como uma oportunidade de venda. Ele transformou o An em Yes, que significa existência, matéria, realidade concreta. E isso não foi mágica. Foi trabalho direcionado por uma mentalidade correta. A cabala ensina que Deus criou o mundo do Am, do nada. E, se Deus criou tudo do nada, você, que é feito à imagem e semelhança de Deus, segundo a tradição judaica, também tem poder de criar do nada. Mas você precisa olhar para o nada com fé, não com medo. Deixa eu te dar um exercício prático que você pode fazer agora mesmo. Pega um papel e uma caneta. Isso mesmo. Agora eu vou esperar. Pegou. Ótimo. Agora escreve, no topo do papel, o que eu tenho agora, e lista tudo. E, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tem um celular? Escreve. Tem internet? Escreve. Tem saúde? Escreve. Tem 2 braços, 2 pernas? Escreve. Tem conhecimento sobre alguma coisa, mesmo que seja fazer arroz? Escreve. Tem amigos, família, conhecidos que confiam em você? Escreve. Você vai ver que o seu nada não é tão nada assim. Você tem recursos. Talvez não sejam os recursos que você gostaria de ter, mas são recursos. E a cabala ensina que a abundância não começa quando você tem muito. A abundância começa quando você reconhece o pouco que já tem e usa aquilo como semente. Tem um caso que ilustra isso perfeitamente. Um rapaz chamado Bruno, 28 anos, de Recife, que me escreveu há alguns meses. Ele tinha perdido o emprego de auxiliar administrativo. Estava desempregado há 7 meses. Currículo não chamava em lugar nenhum. Ele estava completamente desesperado, achando que não tinha nada para oferecer. Eu perguntei para ele, Bruno, você sabe usar computador? Ele disse, sei, é básico, mas sei. Eu perguntei, você conhece Excel? Ele disse, conheço. Eu falei, então você não tem nada, você tem conhecimento. Você tem uma ferramenta que muita gente precisa e não sabe usar. Porque você não oferece aulas de Excel online. Ele olhou para mim como se eu tivesse falado grego, mas, depois de muita conversa, ele resolveu testar. Ele pegou o celular que tinha, entrou em grupos de Facebook da região dele e postou, ensino Excel básico por R$ 30 a hora, aula online. Primeira semana, 3 alunos, R$ 90.
Segunda semana, mais 5, mais 100. Ele transformou o An em Yes. Ele olhou para o que parecia nada e criou alguma coisa. Mas tem uma pegadinha nesse processo que derruba muita gente. E eu preciso te avisar sobre isso. Porque, se você cair nessa armadilha, nada do que eu estou te ensinando vai funcionar. A armadilha se chama ansiedade pela colheita imediata. Na Cabala, existe o conceito de Sefirot, que são 10 emanações divinas, 10 estágios pelos quais a energia desce do mundo espiritual até o mundo material. 10 estágios. Não 1, não 2, 10. O que isso significa? Significa que, entre você plantar a semente e colher o fruto, existe um processo, existe tempo, existe maturação. E a maior parte das pessoas desiste no terceiro estágio, porque não viu o resultado ainda. Aí vem aquela frase clássica: eu tentei e não deu certo. Mentira. Você não tentou. Você começou e desistiu antes da hora. Silvio Santos levou 6 anos trabalhando como camelô antes de assumir o baú da felicidade. 6 anos vendendo capinha de plástico, trabalhando em ônibus, carregando maleta pesada debaixo de sol. Você acha que ele não teve vontade de desistir? Você acha que não teve dia que ele vendeu pouco, que ele foi humilhado, que ele pensou em largar tudo? Com certeza teve. Mas ele continuou, porque ele sabia que cada venda, cada conversa, cada não que ele recebia estava amadurecendo ele, estava preparando ele para algo maior. E, quando a oportunidade do baú apareceu, ele estava pronto. Se ele tivesse desistido no segundo ano de camelô, ele nunca teria chegado lá. Então, agora eu vou te passar o terceiro princípio cabalístico. E esse aqui é o mais difícil de aplicar, porque vai contra tudo que a sociedade ensina. É o princípio do Bitachon, que significa confiança absoluta. Não é esperança. Esperança é você desejar que algo aconteça. Confiança é você ter certeza que vai acontecer, mesmo sem ver como. A diferença é brutal. Quando você espera, você está passivo. Quando você confia, você age. E a Cabala ensina que Deus não responde à esperança passiva. Deus responde à confiança ativa. Deixa eu te mostrar a diferença na prática. Frase de quem espera: tomara que eu consiga pagar essa conta. Frase de quem confia: eu vou pagar essa conta e agora vou agir para isso acontecer. Você vê? A segunda frase tem poder. Ela te coloca em movimento, e movimento atrai oportunidade. Silvio Santos, quando estava montando o SBT, em 1981, precisava de um investimento inicial de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. De onde ele ia tirar isso? Ele não tinha. Mas ele teve Bitachon. Ele acreditou com tanta convicção que aquilo ia acontecer que começou a agir como se o dinheiro já estivesse a caminho. Ele contratou gente, alugou espaço, começou a estruturar, e o dinheiro apareceu. Veio de investidores, veio de parcerias, veio de formas que ele nem imaginava, mas veio, porque ele já estava em movimento. Se ele ficasse parado esperando ter os 10 milhões para depois começar, ele nunca teria começado. E, olha, eu sei que isso soa arriscado. Eu sei que você pode estar pensando, mas e se eu agir e não der certo? E se eu me endividar? E se eu perder o pouco que tenho? Essas perguntas são válidas. A resposta está em outro conceito judaico chamado Ishadlut, que significa esforço equilibrado. A Cabala não ensina para você ser irresponsável, não ensina para você fazer loucura. Ensina para você confiar em Deus, mas também fazer a sua parte com inteligência. Tem uma frase famosa no Talmud que diz: confie em Deus, mas amarre o seu camelo. Ou seja, você reza, você acredita, mas você também tranca a porta. Você também guarda dinheiro, você também planeja. É equilíbrio. Você age com fé, mas não com irresponsabilidade. Tem uma história que eu adoro contar. Um empresário judeu chamado Davi, que tinha uma loja de tecidos em São Paulo, nos anos 70. Um dia, ele recebeu a notícia de que ia ter uma crise econômica pesada no país. Todo mundo estava guardando dinheiro. Ninguém estava comprando nada. Os outros lojistas da rua fecharam as portas, demitiram funcionários, entraram em pânico. O Davi fez diferente. Ele olhou para a situação e pensou: se todo mundo está com medo, ninguém está vendendo. Se ninguém está vendendo,
Quem vender agora vai ter o mercado inteiro. Ele pegou o dinheiro que tinha guardado. Em vez de segurar, ele investiu. Comprou tecido em grande quantidade. Conseguiu preço melhor, baixou o preço na loja. As pessoas que precisavam comprar não tinham outra opção. Só a loja dele estava aberta com preço bom. Ele faturou 3 vezes mais durante a crise do que antes dela. Quando a crise passou, ele era o único lojista da rua que tinha crescido. Isso é Ishadlut. Ele não ignorou a crise. Ele agiu dentro da crise, com inteligência. Agora eu preciso te falar sobre a quarta chave cabalística. E essa aqui mexe diretamente com algo que está te bloqueando agora mesmo e você nem percebe. É o conceito de Lashon Hara, que significa língua do mal. Na tradição judaica, as palavras não são apenas sons. Palavras têm poder criativo. Quando você fala, você não está só descrevendo a realidade, você está criando realidade. A Cabala ensina que o mundo foi criado através da palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele não pensou, ele falou. E você, feito à imagem de Deus, também cria através da sua fala. O problema é que a maioria das pessoas cria o oposto do que quer, sem perceber. Quantas vezes por dia você diz, eu estou quebrado. Eu nunca tenho dinheiro. Dinheiro não fica comigo. Eu sou ruim com dinheiro. Conta quantas vezes. E agora entende por que o dinheiro não fica. Você está declarando isso. Você está criando isso com a sua boca. A Cabala diz que Lashon Hara não é só falar mal dos outros, é falar mal de qualquer coisa, inclusive de você mesmo e da sua situação financeira. Cada vez que você fala, eu sou pobre, você está plantando semente de pobreza, e sementes germinam. Então, a mudança mais poderosa que você pode fazer, e isso não custa um centavo, é trocar suas palavras. Ao invés de eu estou quebrado, você diz, eu estou reorganizando minhas finanças. Ao invés de eu nunca tenho dinheiro, você diz, eu estou aprendendo a atrair mais dinheiro. Ao invés de eu sou ruim com dinheiro, você diz, eu estou melhorando minha relação com dinheiro. Você vê a diferença. A primeira versão te coloca como vítima. A segunda te coloca como protagonista em processo de mudança. E isso altera completamente a sua energia. Silvio Santos nunca falava mal da própria situação. Mesmo quando estava começando, ele não dizia, eu sou só um camelô pobre. Ele dizia, eu sou um vendedor. Eu sou um comunicador. Ele se via com potencial, não com limitação. E as pessoas ao redor dele captavam aquilo e tratavam ele de acordo. Isso abriu portas. E agora vem a quinta chave, que é o conceito de Berachá, que significa bênção. Mas calma, porque isso não é aquele negócio religioso que você talvez esteja imaginando. Na Cabala, bênção é reconhecimento de abundância existente. Antes de comer, judeus fazem uma bênção agradecendo pelo alimento. Não porque Deus precisa ouvir obrigado, mas porque você precisa pausar e reconhecer, eu tenho comida. Tem gente que não, quando você agradece pelo que tem, mesmo que seja pouco, você emite frequência de abundância. Aí você atrai mais abundância. É simples assim. Então, eu vou te propor um exercício que vai mudar sua vida se você fizer durante esses dias consecutivos. Todo dia. Assim que você acordar, antes de olhar celular, antes de levantar da cama, você vai falar em voz alta 3 coisas pelas quais você é grato. 3. Pode ser, eu sou grato por ter acordado vivo. Eu sou grato por ter uma cama. Eu sou grato por ter água para beber. Parece bobo. Faça durante esse dia, e me conta o resultado. Você vai perceber que a sua percepção sobre a vida muda. E, quando a percepção muda, as oportunidades que você antes ignorava começam a aparecer, porque você está atento, você está em frequência de receber. Silvio Santos tinha um ritual que poucos sabem. Toda sexta-feira à noite, ele reunia a família para o Shabbat, que é o dia sagrado judaico. E, antes da refeição, ele fazia a bênção sobre o pão e o vinho. Mesmo sendo um homem bilionário, ocupado, corrido, ele parava. Ele reconhecia, ele agradecia. Ele não deixava a abundância virar algo automático. E isso mantinha ele conectado com a fonte. Você não precisa ser judeu para fazer isso. Você pode criar seu próprio ritual de gratidão.
O importante é fazer com constância, porque a abundância não é um evento, é um estado. E você precisa cultivar esse estado diariamente. Agora vamos para a sexta chave, que é o princípio do Tikkun Olam, que significa reparar o mundo. Na Cabala, cada pessoa nasce com uma missão espiritual, e parte dessa missão é contribuir para melhorar o mundo ao seu redor. Não precisa ser algo grandioso, pode ser pequeno, mas precisa ser real. E aqui vem o pulo do gato que a maioria não entende. Quando você contribui para consertar o mundo, você conserta a sua própria vida. Porque você sai do ciclo de egoísmo, que é o maior bloqueador de abundância que existe, e entra no ciclo de propósito, que é o maior ativador. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está desempregado, sem grana, precisando de ajuda. Qual é o primeiro impulso? Ficar em casa reclamando, mandando currículo, esperando. E não está errado fazer isso. Você precisa fazer. Mas só isso não basta. Agora adiciona isso. Você sai de casa e ajuda alguém. Pode ser um vizinho idoso que precisa que alguém vá na farmácia para ele. Pode ser ensinar alguma coisa que você sabe para alguém, de graça. Pode ser limpar uma pracinha do bairro. Qualquer coisa que tire você do foco na sua própria falta e coloque você em movimento de contribuição. Sabe o que acontece? Você conhece gente. Você cria conexões. Alguém vê você ajudando e pensa, esse cara é gente boa. Vou indicar ele para aquela vaga. Oportunidade não cai do céu. Oportunidade vem através de pessoas. E pessoas se conectam com quem contribui, não com quem só pede. Silvio Santos nunca perdeu isso de vista. Ele tinha o programa de auditório, onde ele dava prêmios, ajudava gente, realizava sonhos. Sim, era entretenimento, mas também era Tikkun Olam. Ele estava reparando pedacinhos do mundo de milhões de brasileiros. E, quanto mais ele dava, mais ele recebia. Não é coincidência, é princípio espiritual funcionando. E agora chegamos na sétima e última chave, a mais profunda de todas. É o conceito de Ein Sof, que significa sem fim. Na Cabala, Ein Sof é o aspecto infinito de Deus, a fonte inesgotável de tudo. E a grande revelação é essa: você não está separado dessa fonte. Você está conectado. Sempre esteve. O problema é que você esqueceu. Você olha para o mundo material, vê limitação e acredita que aquilo é tudo que existe. Mas não é. Por trás do mundo material existe o mundo espiritual, que é infinito, ilimitado, abundante. E você acessa esse mundo não com os olhos, mas com a fé, com a confiança, com a conexão interior. Quando você medita, quando você ora, quando você silencia a mente e se conecta com algo maior que você, você abre um canal direto com Ein Sof. E, desse lugar, tudo é possível. Não porque você é especial, mas porque a fonte é infinita. Silvio Santos, mesmo não sendo uma pessoa religiosa no sentido tradicional, mantinha uma conexão espiritual forte. Ele acreditava em algo maior. Ele tinha fé. E essa fé o sustentava nos momentos difíceis. Quando ele quase perdeu tudo em 2009, por causa da crise do Banco Pan-Americano, que era dele e estava afundando em fraude, muita gente dizia, acabou, Silvio Santos vai quebrar. Mas ele não quebrou. Ele empenhou várias das suas empresas para quitar a dívida bilionária. E sabe o que ele disse em uma entrevista? Eu confio que vou dar a volta por cima. E deu. 4 anos depois, o grupo Silvio Santos estava de pé, faturando bilhões de novo. Como? Porque ele não desconectou da fonte. Ele manteve a fé, ele manteve a ação, ele manteve o Bitachon. Então, agora eu vou recapitular as 7 chaves cabalísticas que Silvio Santos usou, e que você pode usar a partir de agora. Primeira chave, eu sou o canal. Você não retém, você conduz. O dinheiro passa por você. Quanto mais passa, mais chega. Segunda chave, Ein Yes. Você olha para o nada, para o pouco que tem, e vê possibilidade. Você cria a partir do que existe, não espera ter tudo para começar. Terceira chave, Bitachon. Confiança absoluta que vai dar certo, mesmo sem ver como, mas combinada com ação inteligente. Quarta chave, Lashon Hara. Você muda suas palavras, para de falar mal da sua situação financeira e começa a declarar o que você quer criar. Quinta chave, Berachá.
Gratidão diária pelo que você já tem. Isso muda sua frequência e atrai mais. Sexta chave, Tikkun Olam. Você contribui para melhorar o mundo ao seu redor, e isso abre portas para a sua própria vida. Sétima chave, Ein Sof. Você se conecta com a fonte infinita através da fé, da oração, da meditação. Você lembra que não está sozinho, que existe uma abundância ilimitada disponível para você. Essas 7 chaves não são teoria. São práticas que funcionaram para Silvio Santos, que saiu de camelô e se tornou bilionário. Funcionaram para milhares de judeus, ao longo de séculos, sobrevivendo a perseguições, diásporas, crises e construindo riqueza em qualquer lugar do mundo. E podem funcionar para você, independente da sua religião, da sua origem, da sua situação atual, porque o princípio é espiritual, e o espiritual é universal. Se você quer ir além e conhecer todas as estratégias secretas da sabedoria judaica para a prosperidade, o e-book O Código do Enriquecimento Judaico está disponível para você agora mesmo. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Agora eu quero te dar 3 ações práticas que você vai fazer nas próximas 72 horas. Primeira ação. Você vai pegar um caderno e escrever, no topo da primeira página, Eu sou canal de abundância. E, todos os dias, durante esses dias, você vai escrever 3 coisas pelas quais você é grato e uma ação que você fez naquele dia para fazer o dinheiro circular. Pode ser pequeno. Pagou uma conta em dia. Isso é circular. Ajudou alguém. Isso é circular. Pode parecer estranho no começo, mas você está reprogramando seu cérebro. É poderoso. Terceira ação. Você vai escolher uma pessoa que você pode ajudar de alguma forma essa semana. Não precisa ser com dinheiro, pode ser com tempo, com conhecimento, com um favor. E você vai ajudar sem esperar nada em troca. Você está praticando Tikkun, você está reparando um pedacinho do mundo, e isso vai abrir um canal de abundância para você. E agora eu vou te contar uma última história antes de terminar. Tem um ensinamento na Cabala que diz que, quando uma pessoa desperta espiritualmente e começa a aplicar esses princípios, o universo testa ela. Não para destruir, mas para confirmar se a mudança é real. Então, não se assuste se, logo depois de você começar a aplicar isso, aparecer uma dificuldade, um desafio. Não é sinal de que está errado. É sinal de que você está sendo testado. E, se você passar no teste, mantendo a fé, a ação, a gratidão, você sobe de nível. Silvio Santos foi testado várias vezes. Quando assumiu o baú, testado. Quando montou o SBT, testado. Quando quase perdeu tudo em 2009, testado. Ele passou em todos. E cada teste o fez mais forte, mais rico, mais consolidado. Você também vai ser testado. Mas agora você tem as chaves. Você sabe o que fazer. Para te ajudar a ativar essa energia diariamente, baixe gratuitamente o Mantra de Abundância Judaico. Ele está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É só acessar. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você faça o seguinte. Vai lá nos comentários e escreve, Eu sou canal de abundância. Escreve isso, porque, quando você escreve, você declara, e, quando você declara publicamente, você se compromete, e compromisso gera resultado. E, se esse vídeo fez sentido para você, aperta o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e fica ligado, porque, no próximo vídeo, eu vou te ensinar as 3 orações judaicas de 2 minutos que abrem portas financeiras que estão trancadas na sua vida há anos. Você não pode perder. Um abraço forte, e que a abundância chegue até você em nome do Criador de tudo. Amém. M.